Paz do Senhor, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro de Gênesis. Mas, antes de darmos início à nossa aula, vamos fazer uma oração? Senhor Deus, muito obrigado por mais esse momento que estamos aqui reunidos em seu nome para aprendermos mais a sua palavra. Fale conosco. Amém. Na aula passada, nós falamos de Noé. Noé teve 3 filhos. Quem lembra o nome deles? Sem, Cã e Jafé. Da descendência de um dos filhos dele, que é Sem, ele teve um filho chamado Arfaxade. E da linhagem de Arfaxade surgiu um homem chamado Abrão. Abrão era filho de um homem chamado Terá. E Abrão tinha 2 irmãos, Naor e Arã. Arã morreu e deixou seu filho chamado Ló. Abraão e sua família, eles moravam numa cidade chamada Ur dos Caldeus. E um dia, Abraão ouviu a voz de Deus. Onde a gente pode ver isso? Lá em Gênesis, capítulo 12, versículos do 1 ao 9. Diz assim: Deus chama Abraão e lhe faz uma promessa. O Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção, abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado. E Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu da terra de Harã. Abrão levou consigo a sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhe foram acrescentadas em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré, e nesse tempo os cananeus habitavam nessa terra. O Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: darei essa terra à sua descendência. Ali, Abrão edificou um altar ao Senhor que tinha aparecido. Passou dali para o monte a leste de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel a leste e Ai a oeste. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois, Abrão partiu dali, indo sempre na direção de Negueb. Então, Abraão fez aquilo que Deus pediu: sai da tua terra. Então, ali depois que Abrão chegou, que ele estava em Betel, aí ele desceu houve uma grande fome nessa terra, e ele desceu para o Egito. Chegando lá, Abrão teve medo porque os homens teve medo porque os homens queriam que os homens matassem ele, por causa da sua mulher, Sarai, porque ela era muito bonita. Para que isso não ocorresse, o que Abrão fez? Inventou uma mentira, falando que Sarai era sua irmã. Então, o que o faraó fez? Ele foi e levou Sarai para casa dele. O faraó era o governante do Egito. E para que? Aí ficou lá com o faraó, Sarai. Mas Deus fez o quê? Feriu o faraó com grandes pragas para que ele devolvesse Sarai a Abraão. E foi o que aconteceu. Aí Abraão pegou sua família e voltou para Canaã. E aí ali ele levantou um altar ao Senhor. Por que Abraão levantava um altar ao Senhor? Em forma de agradecimento a tudo que o Senhor fazia para ele. Então Abraão era muito grato ao Senhor. E Deus falou a Abraão novamente e disse para que ele olhasse ali para todos os lados ao redor dele, pois aquela terra ele daria a Abraão e seus descendentes. Deus continuou com a promessa dele que ele tinha feito. Abraão, ele não tinha filhos. E sua esposa Sara era estéril. E ele falava: como meus descendentes? Mas Abraão não duvidou de Deus. Ele creu na palavra do Senhor. E ali ele edificou o altar novamente ao Senhor. Depois que Deus fez essa promessa a Abraão novamente, dizendo que a terra seria dele e de seus descendentes, sabendo Sarai que era estéril, o que ela fez? Ela não ouviu o que Deus tinha feito, fez o quê? Ela tinha uma serva egípcia, chamada Agar. E ela deu a sua serva a Abraão para que ele pudesse ter filho com a sua serva, porque Sarai era estéril. Estéril é uma pessoa que não pode ter filhos. E ela falou: já que eu não posso,
tem um filho com a minha serva, porque esse filho vai ser meu. A cabeça de Sara foi essa. Aí o que aconteceu? A Agar ficou grávida. E ela começou a desprezar sua patroa, Sarai. E ela começou a humilhar. Então, o que a Sarai fez? Ela humilhou Agar e Agar fugiu. Mas, quando Agar estava fugindo, o anjo do Senhor apareceu a ela. E encontrou com ela lá no deserto, que ela estava fugindo. Ele repreendeu Agar e pediu para que ela voltasse. E o anjo do Senhor também falou para Agar que o seu filho, que ela estava ali no ventre dela, que ela estava gerando, deveria se chamar Ismael, porque Deus ouviu a sua aflição. Quando a Agar deu à luz a Ismael nasceu, Abrão tinha 86 anos. Passando-se 13 anos que Ismael tinha nascido, quando ele tinha 13 anos, Deus voltou a falar com Abraão. E ele confirmou a promessa que ele tinha feito a Abraão, que multiplicaria a sua semente, e mudou o nome de Abrão para Abraão. E mudou o nome de Sarai para Sara. Foi isso que Deus fez. Aí o que Abraão fez? Abraão riu de Deus quando ele falou para ele que, confirmando a promessa, que ele teria, a sua descendência seria multiplicada e que ele teria um filho. E que a promessa dele se cumpriria através do seu filho, porque Abraão tinha quase 100 anos. Aí ele falou, não vai acontecer isso. E Deus ainda falou para ele assim, Abraão, você vai ter um filho e você vai colocar o nome dele de Isaac. E Deus falou também para Abraão que quanto a Ismael, ele o abençoaria também. Mas, portanto, o seu conserto e o cumprimento da promessa se cumpriria através da linhagem de Isaac, não de Ismael. Porque quem era o filho da promessa? Isaac, não Ismael. Ismael foi uma estratégia que Sara teve, não foi de Deus. Então, o filho da promessa, a linhagem que viria a descendência, que multiplicaria toda a nação da terra, seria através de Isaac, seu filho. E o que acontece? Deus pediu para Abraão que todos os meninos que nascessem fossem circuncidados. Aí vocês vão me perguntar assim, mas tia Rita, o que é isso, circuncidado? Chama circuncisão. Circuncisão, desculpa, é um corte que se faz na carne do prepúcio dos meninos, do pipizinho do bebê. E aí ele corta aquela pelezinha que tem em cima. E aí tem que fazer isso quando a criança nasce, depois, com 8 dias de nascido, eles fazem isso nos meninos. Até hoje o povo judeu faz isso. Então continua fazendo isso conforme Deus orientou Abraão naquela época. Então Abraão fez o que Deus pediu, foi circuncidado, e ele também se circuncidou e circuncidou Ismael, seu filho. Depois que Deus terminou de falar com Abraão, ele subiu, foi embora e saiu da presença de Abraão. Agora a gente vai ler lá em Gênesis 21, do 1 ao 13. Deus tinha falado da promessa que ele teria o filho Isaac. Agora vamos ver o que acontece. O Senhor visitou Sara, como tinha dito, e cumpriu o que lhe havia prometido. Sara ficou grávida e deu à luz a um filho, a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus ali havia falado. Então Deus ele fez a promessa, mas ele sabia o tempo certinho. Deus ele não mente, ele sabe o tempo, a hora, tudo que vai acontecer. A gente tem que só aqui obedecer e acreditar. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz. Abraão deu o nome de Isaque, conforme Deus tinha falado para ele. Abraão circuncidou seu filho Isaque quando ele tinha 8 dias, conforme eu falei lá, né? Que a circuncisão é feita no 8º dia. Segundo Deus lhe havia ordenado. Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse, Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir comigo. E Sara acrescentou, quem diria a Abraão que Sara ainda amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Ainda ela teve um filho e ainda o amamentou. Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. Sara viu que o filho de Agar, a egípcia, sua serva, que teve com Abraão, estava zombando de Isaac. Então Ismael estava zombando de Isaac. Então Sara disse a Abraão, mande embora essa escrava e o filho dela, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com meu filho Isaque. Abraão ficou muito incomodado. Por quê? Porque Ismael era o filho dele também, com isso, por causa de seu filho. Mas Deus disse a Abraão,
Não fique incomodado por causa do menino e por causa de sua escrava. Faça tudo o que Sara disser, porque por meio de Isaac será chamada a sua descendência. Mas também do filho da escrava, que era Ismael, farei uma grande nação, porque ele é seu descendente. Então Deus falou, a promessa é para Isaac, mas eu não vou desamparar o seu filho Ismael. Deixa ele ir, que eu falei dele também, porque ele é seu descendente, farei dele uma grande nação. Foi o que Deus falou aqui. Então, Agar e Ismael foram embora para o deserto. E Abraão deu um odre com água e deu pão para Agar, embora com seu filho, para eles não morrerem de fome nem de sede. Mas, em um determinado momento, a água acabou. E o que aconteceu? Agar, ela chorou, porque ela pensava que Ismael iria morrer. Então, ela colocou ele embaixo de uma árvore e ficou de longe olhando. E Deus ouviu do céu a voz de Ismael e disse também que ele seria abençoado. Aí Agar, quando ouviu a voz do Senhor, teve seus olhos abertos e ela viu um poço de água. Olha só como Deus é, gente. Ismael, então, passou a habitar no deserto e Deus também estava com ele, conforme havia prometido. Então, Deus, a promessa dele, que faria da descendência de Abraão uma grande nação, foi para Isaac. Mas ele não desamparou o filho dele, Ismael. E, gente, o que a gente aprende com essa história de Abraão? Abraão foi o pai da fé. Por que ele foi o pai da fé? Porque olha só a fé que Abraão tinha. Imagine hoje, se fala para mim assim, Rita, estou aqui na minha casa, tenho meu trabalho, tenho minha família. Aí Deus fala assim, sai da sua casa, pega a sua família e vai embora para um lugar que eu vou te mostrar. Ele não falou para Abraão para onde Abraão ia. E Abraão falou, não, Deus, eu tenho minhas coisas aqui, tenho minha casa, minha família. Não, ele pegou e foi. E hoje eu pegar minhas coisas e falar, Senhor, eis-me aqui, vou. Olha a fé que Abraão teve, ele não sabia para onde Deus ia mandar ele. Abraão, com a sua mulher, Sara, estéril, Deus falou assim, farei da sua descendência uma grande nação, do seu filho. Que filho que eu não posso ter? E ainda velho, ele creu na promessa do Senhor. Olha que homem de fé. Então, olha o exemplo que Abraão deixa pra gente, da fé que ele tinha e obediência ao Senhor. Então, o centro da palavra do Senhor é obediência a Deus. Então, nós temos que ser obedientes, crianças, ao Senhor. Como que a gente pode ser obediente? Como que a gente pode saber o que Deus quer? Através da nossa vida de santidade, de oração, de busca do Senhor, através do quê? Da palavra, da oração. Cada dia que você lê a palavra, que você lê, que você se alimenta da palavra, sabe o que a gente tem que fazer? Sabe quando a gente vai comer, a gente não mastiga, sente o gosto da comida, vai pegando os nutrientes? É isso que a palavra do Senhor tem que fazer na nossa vida. Quando a gente está lendo a palavra, que a gente se alimente, que essa palavra, a gente possa tirar tudo de bom da palavra de Deus e mastigar, sabe? Quando você fazer o seu devocional ao Senhor, que a palavra ele fica o dia inteiro em você para que Deus transforme a sua vida, que a palavra de Deus é mudança de vida, mudança de caráter. Então que a gente possa ser como Abraão, que a gente leu essa história, que essa fé que Abraão tinha possa se firmar na gente, que a gente seja como Abraão, amém? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e que Deus fale aos seus corações e que possamos ser obedientes e ter a fé de Abraão. Amém? Vamos fazer uma oração? Senhor Deus, muito obrigada por essa palavra. Que o Senhor nos acrescente a nossa fé, assim como o Senhor fez com Abraão. Que possamos ser como Abraão, homem de fé, homem de obediência ao Senhor. Te agradecemos, amém. Muito obrigada e até domingo que vem. Deus abençoe vocês. Amém.